Uma boa noite a todos. 31 de maio de 2021. Já estamos encerrando o mês de maio. Esse tempo está voando. Isso é bom sinal para alguns, nem tão bom para outros, mas de qualquer maneira nós estamos aqui mais uma vez firmes e fortes no desenvolvimento dessa nossa tarefa, desse nosso projeto. Sempre agradecendo muito a audiência de vocês, a presença daqueles que nos acompanham ao vivo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Temos presença de amigos muito queridos, alguns que não perdem nenhuma, como é o caso do meu primo Neto, do meu amigo Zé Ricardo, enfim, muitas pessoas que estão sempre conosco desde o começo do projeto e que fazem divulgação desse projeto para outras pessoas, e sempre é muito bom a gente receber essa força de vocês. Boa noite, Elazia, Glorinha, que acabei de falar no Messenger, minha filha linda, Bela, tudo bem, meu amor? Então nós estamos aqui, Marise, irmã do meu querido amigo Paulinho Cabral. Então são pessoas que nos acompanham, pessoas que lançam vibrações muito positivas. Paula Peixoto, querida também. Sandra, que bom, Sandra vacinada. Então, aos poucos, as pessoas vão se vacinando para, se Deus quiser, muito em breve nós termos uma quantidade significativa da população vacinada, para trazer um pouquinho mais de tranquilidade, serenidade para todos nós. Está o meu mano Sérgio Cruz entrando aí também, Dani Baia. Enfim, é uma quantidade muito grande, felizmente, de pessoas queridas que nos acompanham e que me dá um imenso prazer de poder, pelo menos de forma virtual, encontrar, né? Mas todos vocês que vão assistir depois, vocês também são igualmente. Eu agradeço muito a audiência de vocês, a divulgação dos vídeos, isso é sempre muito importante. Como eu sempre falo, é sempre interessante que a gente, ao lembrar de alguém que tenha relação com o tema que é desenvolvido a cada noite, que a gente lembre de alguém, marque essa pessoa, envie o link, enfim, é sempre bom, né? Então tá aí a Magali também, esposa do meu querido amigo Guilherme Kress, Dona Kátia, mãe da Paulinha, que bom, viva o SUS, é isso aí, mano. Viva o SUS, que seria do nosso povo se não fosse o SUS, né? Então vamos começar a nos preparar, né, Bia? Minha amiga querida dos tempos de UERJ. Vamos nos preparar para nós recebermos essas bênçãos maravilhosas, entrarmos em contato com esses amigos que nós temos certeza que já estão apostos nos nossos ambientes. É um momento muito interessante. Vocês podem não acreditar, mas sabia que tem amigos espirituais de cada um de vocês, de cada um de nós, que se aproximam e vêm conosco aqui o nosso projeto? Acontece. São aqueles companheiros que se aproximam e aproveitam o momento em que todos nós estamos vinculados aqui na proposta do momento de reflexão e também usufruem das reflexões que nós fazemos aqui. Então, Amanda, seja muito bem-vinda também, Amanda. Luiz Guilherme Matos, meu querido amigo Ará. Oh, coisa boa, Ará. Que bom te ver aí, meu querido. Então, vamos lá. Vamos nos preparar. Acredito que todos nós, de alguma forma, já estamos. Mas nós vamos, através da respiração pausada, tranquila. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar, a fim de que nós possamos efetivamente nos sentir abraçados por essa vibração que nós mesmos construímos para podermos participar desse nosso momento de reflexão. Então respirem profundamente, lentamente, enchem o pulmão de vocês de ar e solta bem devagar. Isso.
Vamos fazer mais uma vezinha, inspirando bem profundamente, deixando que esse ar penetre, encha os pulmões e depois a gente solta esse ar da melhor maneira, pela boca, pelo nariz. Mais uma respiração bem profunda, bem lenta. E na expiração a gente joga para fora tudo aquilo que a gente não quer que permaneça em nós, tudo aquilo que talvez esteja nos angustiando, nos perturbando, para que de alguma forma nós possamos efetivamente nos concentrarmos naquilo que vai ser desenvolvido na noite de hoje. Oi, minha Mariângela Regufe, querida, minha amada, está aí na área também. Então vamos lá, gente. Antes de entrarmos no tema, eu sempre gosto de lembrar como nós nos saímos com o nosso exercício em relação ao tema da semana passada, né? Sobre o impacto das nossas ações. Será que em algum momento nós paramos para pensar nisso? Ou pelo menos conseguimos exercitar, pensar no que a gente faz, no que a gente fala? Estava conversando até com a Mariângela ontem mesmo sobre isso, né? O cuidado que a gente tem que ter, até mesmo também na hora que a gente fala, né? Porque a nossa palavra, ela tem um poder tremendo, um poder de construir, um poder de destruir, né? Então, qual é o impacto da nossa ação no nosso dia a dia? Isso é um exercício para ser feito a todo instante, não apenas na semana que passou em função do tema que a gente desenvolveu, mas é sempre uma oportunidade. Então, os temas que eu procuro trazer aqui são exatamente temas que devem ser pensados, refletidos, exercitados durante todos os dias da nossa vida, porque de alguma forma nós estamos sempre na busca de fazer o melhor para nós e para as pessoas à nossa volta, não é verdade? E hoje eu escolhi esse tema, diante das tentações, a partir de uma palestra muito boa que eu vi do Haroldo Dias, que é um palestrante sensacional, vale a pena procurar os vídeos dele no YouTube. Haroldo Dias, né? Ele realmente é espetacular. Eu vi recentemente uma palestra dele e achei interessante nós falarmos desse tema. Eu dei o nome de Diante das Tentações, né? Então, vale a pena vocês procurarem as muitas palestras deles, mas de uma delas eu tirei esse tema, né, sobre as tentações. E interessante, eu sempre gosto também de fazer isso. Eu vou lá no dicionário para ver a definição do termo, né? E lá a tentação está lá: impulso para a prática de algo censurável ou não recomendável. Interessante, né? É um impulso que todos nós temos, né? É um impulso que nos leva a fazer algo que na verdade não é recomendável e até mesmo censurável, né? Então na figurinha que eu coloquei no meu slide, né, no meu cartaz de divulgação da live, tinha lá a famosa simbologia da tentação, que é a maçã e a cobra, né, a serpente. É aquela simbologia que vem daquela metáfora, daquela história de Adão e Eva, em que Eva sofreu a tentação para comer a maçã, né? Então, existe essa simbologia, e na verdade também existe uma outra simbologia que é muito mais atual, vamos dizer assim, que é aquela velha história de todos nós termos um diabinho e um anjinho o tempo todo do nosso lado, falando aquilo que nós devemos fazer, né? Ou seja, como se fosse uma luta interna o tempo todo entre ceder ou não ceder, né? Ou fazer a coisa que a gente muitas vezes sabe que é o ideal, que é a correta, ou ceder àquela tentação, né? Então, isso é nosso, é da nossa natureza. Isso tem tudo a ver com o estado ainda muito vulnerável nosso
em termos de evolução espiritual. Todos nós somos espíritos em processo de evolução, ainda estamos nas escalas ainda mais baixas desse processo. Então, é natural que nós estejamos repetindo, né, muitos comportamentos que, dentro do nosso entendimento, como vocês sabem, eu sou reencarnacionista, então, dentro do nosso entendimento, através da teoria da reencarnação, são comportamentos que nós vimos repetindo há muitos e muitos anos, há muitos séculos, muitas vezes. Então, hoje aqui, nós nos defrontamos com as chamadas tentações, né, que, como eu falei, é algo absolutamente normal na vida de qualquer um de nós que estejamos encarnados aqui neste planeta, né? Então, muitas vezes as pessoas, diante dessas tentações, elas não conseguem lutar, ou pelo menos ter sucesso nessa luta. Então elas costumam dizer que mas a carne é fraca. A carne é fraca, né? Então o Haroldo Dutra, ele fala uma coisa muito interessante, porque na verdade todas as sensações, as tentações que nos chegam, elas atingem a nossa consciência sensorial. Achei isso bem interessante. Ou seja, elas nos afetam diretamente os sentidos, os 5 sentidos que nós temos. Pode ver, né? Então, ou é através da audição, da visão, é através do tato, né? Através do olfato, até mesmo do paladar, né? Então, essas tentações, elas nos chegam das mais variadas formas, né? Mas falar que a fraqueza é do corpo, é da carne, não, aí não. Na verdade, o nosso corpo, ele é apenas um instrumento, né? Um instrumento pelo qual se manifestam as nossas escolhas, as nossas opções. O corpo, ele é como se fosse uma máquina, que nós o dirigimos. Então, não adianta a gente querer colocar a culpa no nosso corpo físico por cairmos diante de determinadas tentações, né? Então, na verdade, o que é ser tentado? O que é ser tentado? E eu achei uma mensagem do espírito Emmanuel, que era o guia espiritual do famoso médium Chico Xavier. E num dos livros dele, ele escreveu uma coisa interessante sobre o que é ser tentado. E olha o que ele escreveu, vê se não procede. Ser tentado é ouvir a própria malícia, é abrigar as propostas inferiores de si mesmo. Porque, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele nos afinamos, na intimidade do coração. Né? Ou seja, na verdade, o mal, ele existe, ele tá por aí, né? Mas o que vai realmente, nós podemos ser tentados a todo instante por esse mal que está por aí, né? Mas o que vai dar condição é a afinidade que nós vamos ter com aquilo que está vindo de fora, né? Então, como ele chama bem a atenção, né? E se a gente parar para pensar, cada um de nós somos tentados em algo, né? Então, eu posso estar sendo tentado de alguma maneira, e aquele mesmo estímulo para uma outra pessoa não quer dizer nada, né? Então, existe uma gradação em termos dos desejos que fazem parte da nossa trilha, da nossa jornada. Todos nós temos os nossos desejos, né? E às vezes esses desejos, eles não são adequados, né? Faz parte ainda, como nós falamos, desse nível de evolução ainda muito baixo que nós ainda temos. Então faz com que aquele estímulo que venha, ele de alguma forma, ele encontra em mim eco, né? Então aí esse é o processo da tentação, né? Então existe uma gradação desses desejos. Então eu posso ser tentado, por exemplo, a comer doce o tempo todo, mas da mesma forma
existem outros inúmeros tipos diferentes de níveis de tentação, né? Então, o grande problema é quando nós sucumbimos a essa tentação, né? Porque às vezes nós não conseguimos controlar. Esses desejos, eles são muitas vezes insaciáveis, né? E o que é pior, inconsequentes. Muitas vezes nós sucumbimos a essas tentações por fragilidade nossa. Isso é sempre muito bom que a gente lembre. Quando a gente fala aquela história, tem um diabinho me falando aqui, o diabinho pode chegar, o diabinho entre aspas, claro, né? Ele pode chegar e falar o que quiser no meu ouvido. Mas se aquilo que ele fala não encontra eco em mim, não vai funcionar. Então esse diabinho, na verdade, são as circunstâncias que acontecem à nossa volta e que encontram, repito, eco ou não dentro de nós. Então, se por acaso encontrar eco, nós precisamos entender que, por exemplo, se eu dou vazão àquele desejo, né, que encontrou eco com aquela tentação, pode ser que, tudo bem, aquilo ali me dá prazer fazer aquilo. Mas muitas vezes, essa vazão que nós damos a esse desejo pode gerar resultados, às vezes, catastróficos. Pode destruir vidas. A minha vida, a vida de outras pessoas. Pode provocar muitos danos ao nosso redor, né? Então, isso é algo que nós deveríamos sempre estar atentos. Tá? Tudo bem, aquilo me dá prazer, mas até que ponto esse prazer, ele realmente ele é benéfico, né? Porque geralmente a tentação, ela está relacionada a algo que é, como a própria definição que nós lemos, algo que é censurável ou não recomendável. Então, muitas vezes, nós sabemos que aquilo ali não é legal, mas a gente sucumbe. Por quê? Nós ainda somos muito falhos, não é verdade? Então, diante da incapacidade que nós temos de exercer esse autodomínio, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, né? Então, o diabinho, na verdade, somos nós mesmos, né? Somos nós que nos conectamos com aquele estímulo que vem de fora. Então, como eu falei, às vezes nós temos essa postura de muitos séculos. Então, diante daquela situação, nós ainda não conseguimos nos autodominarmos, né? Às vezes a gente consegue, eu identifico que aquilo ali, essa tentação é algo que me faz mal, ou é alguma coisa que, apesar de me dar prazer, é algo que prejudica alguém, é algo que me prejudica também, né? Porque naquele momento está sendo prazeroso. E a gente pode abrir esse leque de opções aí ao infinito. Quantas coisas não acontecem conosco que nos dão prazer momentâneo, mas que depois a gente vai se arrepender tremendamente do que foi feito, né? Então, diante dessa capacidade que a gente tem de não conseguir exercer esse autodomínio, a gente precisa pelo menos reconhecer, em primeiro lugar, a nossa fragilidade espiritual. Isso é fundamental. Nós somos frágeis. E quando a gente se identifica frágil, a gente passa a ter um cuidado maior, né? Se eu tenho alguma coisa na minha mão que pode se quebrar facilmente, eu vou ter um cuidado redobrado, não é verdade? Então, se eu me reconheço frágil, fragilizado diante de determinadas circunstâncias, eu preciso ter um cuidado muito maior. E em segundo, entender que muitas vezes a realização daquele meu desejo, ele é algo equivocado. Ele vai gerar um problema, vai gerar um equívoco. Então, é lutar. Lutar. Não conseguir. Aí às vezes, poxa, tá difícil. Tenta. Segue tentando. Segue tentando. Já que reconhece que aquilo ali não é uma coisa boa. É algo que não faz bem.
não vai ser agradável. Isso o Haroldo falou na palestra dele, né? E eu concordo. Não vai ser agradável. Na verdade, agradável naquele estágio que nós estamos, agradável vai ser sucumbir à tentação. Porque ela dá prazer naquele momento, né? É um prazer momentâneo. Então, o desagradável vai ser exatamente lutar contra essa tentação, né? E claro, uma das formas é evitar aquilo que potencializa a realização desses desejos, sob a influência dessa tentação. Então, cada um de nós precisamos estabelecer os mecanismos, as estratégias. Então, às vezes, o que pode potencializar a realização desses desejos equivocados é determinados lugares que a gente vai, é a companhia de determinadas pessoas, determinados programas que nós vimos. A Glorinha, ainda há pouco, entrou pelo Messenger, Glorinha Cobra, e falou que realmente é. Nós somos bombardeados o tempo todo por estímulos, né? Então, a Glorinha estava até falando da questão da sensualização, vamos ver esse termo, né? Usar esse termo, de crianças que desde a mais tenra idade estão vendo programas que estimulam muitas vezes a sexualidade precoce. Aí vê a quantidade de jovens grávidas com 13, 14, 15 anos, né? Então, na verdade, se eu sei que aquele estímulo, que seja um lugar, uma pessoa, um programa, uma literatura, ou seja, se aquilo ali exacerba em mim a realização de um desejo que eu já entendo que, poxa, não é legal, então uma estratégia boa é evitar esse tipo de estímulo, ou esse tipo de situação que vai tornar ainda mais difícil a minha vitória sobre essa tentação. E como conseguir essas forças, né? Como nós podemos conseguir lutar contra essa situação, né? Então eu escolhi uma página aqui, que é do Minutos de Sabedoria, é a número 9. O Júlio aí, que bom, Carlos Azevedo, o Júlio está aqui também no Instagram, beleza, Bete Bonfim, Claudinha Cunha, coisa linda, que bom, Claudinha, te ver aí. Mas vamos lá, ó, a mensagem número 9 aqui do Minuto de Sabedoria. Que bom, Claudinha. Olha lá, ele fala o seguinte: nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure manter-se unido a essa força infinita e jamais será derrotado. Você tem esse poder, confie. Você vencerá em toda a linha, se o quiser. Olha que coisa interessante que ele chama atenção aqui, né? Mantermos-nos unidos a essa força infinita, né? A esse poder criador de todo o universo, de todos nós, que nós podemos chamar de Deus, né? Então, quando nós estamos impregnados dessa força, nós vamos ter muitas chances de conseguir não sucumbir diante das muitas tentações que acontecem a todo instante à nossa volta, né? Então, como ele chama atenção aqui de forma enfática, você tem esse poder, confie. Ou seja, nós vamos, se nós quisermos efetivamente, se nós verdadeiramente quisermos, nós vamos ser bem-sucedidos. Agora, se a gente não quiser, pode ser nossos amigos, nossos pais, nossos familiares, os espíritos protetores, eles vão até tentar, mas se nós não quisermos vencer aquela tentação, aquelas manifestações ainda equivocadas que fazem parte da nossa trilha, então aí fica complicado. A gente sabe que muitas vezes nós vamos precisar do concurso de um profissional, como eu sempre falo. Às vezes nós estamos envolvidos de tal forma naquele hábito, sucumbindo, não sendo completamente fraco diante das tentações, que nós
certamente vamos necessitar da ajuda de terapia, de pessoas da área da psicologia para nos ajudar. Agora, sem dúvida nenhuma, quando nós temos a nossa disposição, a conexão direta com essa, como ele chama aqui, com a mente divina, com essa força mental divina, então nós precisamos sempre estar estabelecendo essa conexão, pedindo ajuda, sim, pedindo ajuda. Ajuda-me, meu Deus, ajuda-me, Criador do Universo, a vencer essa dificuldade. Afasta de mim esse cálice. Está lá, como muitas pessoas que fazem a oração do Pai Nosso, né? Está lá, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. É uma maneira de a gente pedir, sim, pedir. Tem a nossa parte, claro, né? Mas quando a gente se coloca nessa sintonia, quando a gente estabelece essa conexão com essa força maior, a ajuda vai chegar e vai muitas vezes nos dar a força que está sendo necessária para aquele momento de fragilidade que nós estamos passando. Tá bom, gente? Então não nos esqueçamos disso. Sejamos fortes. E não custa nada pedir ajuda dessa força maior nesses momentos em que nós nos vemos diante da influência dessas tentações que a gente sabe que a todo momento se aproximam de nós, né, gente? Então eu vou convidar vocês a fecharem os olhos de vocês, fechem os olhos e vamos aproveitar esse momento para aumentar ainda mais. Eu sinto que uma vibração muito forte estou sentindo aqui, estou gostando muito. Então eu quero que cada um de vocês fechem os seus olhos e de todo o coração, com toda a força da alma de cada um de vocês, elevem os pensamentos em prece, pedindo ao Senhor do Universo as forças necessárias para que nós tenhamos sucesso no enfrentamento das tentações que nos chegam, sejam elas quais forem. Sabemos, meu Deus, que cada um de nós sofremos essas aproximações. Sabemos que somos frágeis muitas vezes diante delas, mas eu estou nesse exato momento pedindo a tua ajuda, o teu concurso, através desses amigos espirituais que se aproximam de nós, nos abraçam, fazem com que sintamos a força profunda que vem de seus corações na direção dos nossos corações. Que sejamos fortes. Isso é o que mais desejamos. Que tenhamos saúde e muita força para lutar contra todos os arrastamentos que a todo instante acontecem nas nossas vidas. Que sejamos vitoriosos, meu Pai. E que a Tua paz esteja em nossos corações, agora e sempre. Muito obrigado. Então, se alguém lembrou aqui da nossa... Muito bom, gente. Um tema difícil, né? Mas nós precisamos encarar de peito aberto as nossas dificuldades, os nossos conflitos. Não tem como ser diferente. Nós não podemos jogar para baixo do tapete alguma coisa que é necessária que nós, pelo menos, pensemos sobre aquilo. Reflitamos. O mote desse nosso projeto também é o despertar de consciência. Podemos efetivamente pensar em tudo que nós fazemos. Ter uma vida plenamente consciente. Reconhecer, sim, as nossas limitações, as nossas falhas, mas não nos abatermos, levantar a cabeça, pedir ajuda sim, ao Pai Maior e toda essa falange gigantesca de bons espíritos que chegam para nos ajudar, para que a gente possa ter condição
de vencer todas as adversidades. Então, o exercício da semana, não só dessa semana, para todo sempre, vamos lutar contra as tentações, identificar dentro de nós o que dá condição para que essas tentações cheguem e encontrem espaço dentro de nós. Vamos lá? Eu sei que não é fácil, mas nós estamos aqui exatamente para isso. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Que é toda essa energia que eu estou sentindo aqui. Eu quero demais que elas cheguem para todos vocês com todo carinho. Tá bom, gente? Uma ótima semana para todos. Na segunda-feira que vem estamos aí de volta. Tá bom? Um grande abraço e até lá.